Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Flamengo diminui o número de atletas na base, admite abrir mão de títulos e foca em criar talentos. Acordo por Lucas Paquetá vai custar mais aos cofres do Flamengo do que o esperado devido aos impostos. De La Cruz recebe nova decisão do Flamengo sobre a sua saída. Urgente, lateral direito desperta interesse da Europa e diretoria do Flamengo bate o martelo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Na última sexta-feira, cerca de 150 profissionais do Flamengo, desde as categorias sub-6 até sub-20, se reuniram no Salão Nobre da Gávea para o início do planejamento da base para 2026. Liderados pelo vice-presidente Fábio Palmer e pelo diretor Alfredo Almeida, o encontro serviu para alinhar o discurso da nova filosofia rubro-negra, que promete deixar de lado a obsessão por títulos nas categorias de base para ter como foco principal a formação dos seus craques. Em seu discurso, o Fábio Palmer trouxe uma novidade que animou os presentes. Segundo as diretrizes do presidente BAP, o investimento financeiro na base vai ser sem precedentes. Aspas, a partir desse ano, teremos o maior orçamento da base da história do Flamengo, em termos de investimento. Nunca se investiu tanto nessa área. Vamos dar todo o suporte em termos de infraestrutura, qualidade de trabalho e orçamento. É claro que quanto mais a gente dá, mais a gente exige, afirmou lá o Palmer. No entanto, o vice-presidente ressaltou que a exigência não será por troféus imediatos, mas pela recuperação do DNA formador do Flamengo, que nos últimos anos revelou poucos nomes de impacto mundial após a venda do Vini Júnior e do próprio Paquetá. A mudança da filosofia passa diretamente pela visão do diretor de futebol profissional, o José Boto. Em sua apresentação, ainda em 2025, ele foi crítico a um modelo que prioriza a força física e a tática rígida em detrimento do talento nacional brasileiro. Essa mentalidade agora é implementada na prática pelo Alfredo Almeida, braço direito do Boto, que assumiu o comando da base. O objetivo agora é retomar o drible, a criatividade e a liberdade técnica, mesmo que isso custe resultados esportivos, a curto prazo, como a própria diretoria já alertou em 2026, pode ser um ano de seca de títulos na base. O planejamento já está em execução. O clube reduziu o número de atletas na base de 400 para cerca de 250, dispensando jogadores problema e nomes que não se encaixavam na nova cultura de esforço e responsabilidade recentemente. Heróis de títulos passados, como Felipe Tereza, autor do gol do título mundial sub-20, tiveram seus contratos rescindidos por indisciplina. Em contrapartida, o Flamengo investe em captação pontual de joias entre 15 e 17 anos. Nomes como Raimundo, do Vila Nova, Samuel, Ferroviária e Pedro Henrique, do Palmeiras, chegaram recentemente com custo baixo e alto potencial de retorno dentro da estratégia de ação citada aí pelo VAR. Comprar barato para revender caro se o talento desabrochar. Craque, o Flamengo faz em casa. O Sesc Rio de Janeiro Flamengo superou o paulistano Barueri e garantiu a classificação para a semifinal da Copa Brasil. Nessa sexta-feira, o técnico Bernardinho fechou a partida em 3-0, parciais de 25-15, 25-16 e 25-21 no Tijuca, pelas quartas de final do torneio, que reúne os 8 melhores do primeiro turno da Superliga Feminina. Com a líbero Vitória entre os titulares no lugar da capitã Laís, que foi vetada após sentir um desconforto no seu joelho direito durante um treinamento, as donas da casa imprimiram um ritmo forte nos 2 primeiros sets e não deixaram o time paulista respirar. No terceiro set, apesar das dificuldades impostas pelo paulistano Barueri, as cariocas tiveram sabedoria e união para sair com um resultado positivo. A oposta Tainara, com 15 acertos, foi a maior pontuadora da noite.
Cria da base rubro-negra, Vitória, de 21 anos, mostrou personalidade, brilhou no fundo de quadra e foi premiada com o troféu Viva Vôlei de melhor em quadra. O Sesc RJ Flamengo volta à quadra na próxima terça-feira, dia 27, às 21 horas, horário de Brasília, contra o Osasco São Cristóvão Saúde, em casa, pela 7ª rodada do retorno da Superliga. A 8ª edição da Copa Super 8, torneio de mata-mata em jogos únicos que reúne os 8 melhores do primeiro turno do Novo Basquete Brasil, o NBB. Começa neste sábado às 19 horas com o jogo entre Flamengo e São José de São Paulo, aqui no Maracanãzinho. A competição vai até o próximo sábado, dia 31 de janeiro, e o campeão garante uma vaga direta na Champions League das Américas da próxima temporada. O Flamengo avançou com a 2ª melhor campanha do primeiro turno e busca agora o tricampeonato consecutivo, o 5º título no total. Já o São Paulo, 7º colocado ao término da primeira parte do campeonato, nunca venceu a Copa Super 8. De acordo com informações do jornalista Vene Casagrande, além do valor da proposta pelo Paquetá, o Flamengo vai precisar pagar mais 18% de imposto nessa operação. A princípio, a nova proposta enviada pelo rubro-negro não foi bem aceita pelo West Ham, mas não pelo valor. Segundo fontes ligadas ao Flamengo, a oferta foi de 38 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus, totalizando 262 milhões de reais na cotação atual. E o que está pegando agora é que o planejamento do clube inglês é diferente. Por estar no meio da temporada europeia, o West Ham quer continuar com o Paquetá até o meio do ano. A equipe londrina está na zona de rebaixamento numa situação muito delicada na Premier League, mas venceu os 3 últimos jogos sem o Paquetá. Não relacionado para os jogos recentes do clube londrino, por estar com dores na lombar, o Paquetá fez 19 jogos nessa temporada 2025-2026, fez 5 gols e deu uma assistência. O seu contrato vai até junho de 2027. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, me ajuda aí, tá esperando o quê? Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e pronto, rapidinho, valeu, muito obrigado. O Nico de la Cruz ainda não atingiu no Flamengo aquele patamar que o consagrou no River Plate da Argentina e, embora tenha tido bons momentos com o manto sagrado, as recorrentes questões clínicas impediram o jogador de uma sequência ideal. Devido às ausências em partidas cruciais, boa parte da torcida rubro-negra acabou perdendo a esperança no jogador, mas quando ele entra em campo, demonstra ser um cara diferenciado e prova que poderia ajudar muito se o lado médico fosse resolvido. Para essa temporada, o portal Globo Esporte informou que o uruguaio vai passar por um tratamento especial para suportar a grande intensidade do calendário. O exemplo do Arrascaeta, que brilhou no ano passado, está sendo utilizado como referência. O nosso camisa 10 também sofria com problemas físicos e terminava os anos em baixa, justamente por jogar com alta carga no primeiro semestre. O departamento médico mudou o cronograma e a medida deu muito certo. De la Cruz permanece nos planos do Flamengo e sondagens externas foram rechaçadas, visto que o técnico Felipe Luiz admira muito seu estilo de jogo e, em contrapartida, quem deve se despedir mesmo é o Alan, que negocia com o São Paulo, e o Flamengo tem interesse também em envolvê-lo na transação pelo Marcos Antônio. As conversas estão acontecendo diariamente. O certo mesmo é que o Nico de la Cruz vai seguir na Gávea, ao menos até o meio desse ano. Se o planejamento do Mengão for bem executado e isso surtir efeito em campo, o meia pode viver uma reviravolta na sua carreira. Vale lembrar que nessas férias o De la Cruz sofreu um processo de implantação de células-tronco retiradas da sua medula e injetadas no seu joelho direito. E não houve intercorrências, e a boa notícia é que o uruguaio vem se recuperando muito bem, obrigado, com a ajuda do departamento médico do clube, e promete muitas alegrias à torcida rubro-negra, com quem acha que está em dívida em relação ao que foi pago por ele pela direção passada.
Será que o Flamengo vai vender um dos seus laterais direitos? Porque o mais querido recebeu sondagens de clubes da Europa pelo lateral direito Emerson Royal, mas adotou uma postura firme e descartou terminantemente qualquer possibilidade de negociação, pelo menos nesse momento da temporada. A diretoria comunicou aos representantes do jogador que não pretende abrir conversas para negociá-lo, pelo menos por agora. Segundo a apuração do portal Bola Viva Brasil, a posição do Flamengo foi clara e objetiva, porque só aceita discutir uma eventual saída do Royal em caso de pagamento integral e à vista da multa rescisória, sem parcelamentos, abatimentos ou qualquer tipo de compensação esportiva. Entre os clubes que procuraram informações recentemente do Royal estão a Fiorentina da Itália e o Valência da Espanha, mas ambos receberam a mesma resposta, que o Flamengo não quer abrir negociação pelo lateral. Internamente, o Emerson Royal é visto como um jogador fundamental para a sequência dessa temporada. A comissão técnica entende que o lateral entrega intensidade, força física e capacidade de competir em alto nível, atributos considerados essenciais no nosso calendário. A diretoria reforçou que a multa rescisória do jogador é de 80 milhões de euros, 514 milhões de reais na cotação atual. Qualquer conversa só vai acontecer mediante o pagamento integral e imediato, sem margem para flexibilizações. Essa postura segue uma linha adotada pelo Flamengo nos últimos anos, de proteger os seus principais ativos e evitar perdas técnicas no meio da temporada. O clube entende que, para abrir mão de titulares agora, iria comprometer aí os seus objetivos esportivos. Além da posição institucional, pesa também a vontade do próprio Emerson Royal, que não demonstrou nenhum interesse em deixar o Flamengo nesse momento e está focado em ganhar rodagem e, a cada dia, cair no gosto da torcida rubro-negra. O lateral acredita que a sequência no clube, a pré-temporada, pode ser determinante para sua consolidação no elenco e para manter-se em evidência no cenário internacional. A prioridade nesse momento é seguir crescendo dentro do projeto esportivo do Mengão. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo deve vender ou não o Emerson Royal? Coloca aí que eu quero saber. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os abraços para os meus amigos que me pediram e que estão sempre aqui comigo prestigiando. Hoje é sábado, então é dia daqueles nossos abraços. Então bora lá! Alô, meu amigo Francisco Oliveira, lá de Imperatriz, no Maranhão. Alô, meu amigo Renilson Marcos, de Santa Luzia do Paruá, também no Maranhão. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu amigo Subtenente Andrade. Alô, flamenguistas de Ponta Grossa, aí no Paraná. Alô, meu amigo Juan Souza, de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu amigo Célio Espíndola, lá de Santa Catarina. Alô, meu amigo Paulo Renato, novo inscrito aqui do canal, que foi indicado pelo meu amigo Elísio Pereira. Valeu, Elísio! Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, minha querida amiga Rosa Campos. Alô, torcida do Flamengo de Minas Gerais. Alô, meu amigo José Geraldo Rafael de Ubá, na Zona da Mata, em Minas Gerais. Alô, meu amigo José Benedito de Bacabal, no Maranhão. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu amigo José Ribamar de Assis Costa. Alô, sua esposa Maria das Dores. Alô, suas filhas Mauri e Maurilene. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu amigo Carmicilton de Novaes, lá da Bahia. Alô, meu amigo Hernani Souza, de Sorocaba, em São Paulo. Aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de dar uma hypada nesse programa, porque isso aí é muito importante para o nosso crescimento aqui no YouTube. Um grande abraço para você e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!